Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saúde em Evidência. O tema de hoje chama a atenção de todo mundo: saúde mental, saúde emocional e todos os adoecimentos que a gente tem enfrentado desde a pandemia até os dias de hoje. Então, se você ainda está fazendo outra coisa, eu sugiro que você se concentre aqui na TV, na tela da TV Nova, para ficar comigo durante todo esse programa, porque está imperdível. E o assunto do programa Saúde em Evidência de hoje é um assunto muito pertinente, repleto de novidades para vocês, porque ainda é, mesmo nos dias atuais, um assunto pouco falado, porque ainda existe alguns preconceitos sobre saúde emocional, sobre saúde mental, sobre esses adoecimentos. E para isto, nós trouxemos para o estúdio um médico psiquiatra, o Dr. Marcos Moraes. Quero começar agradecendo a sua presença aqui no programa, Dr. Marcos. Eu que agradeço. Vamos conversar um pouco, principalmente, eu vou começar no período que saúde emocional, saúde mental ficou mais em evidência, que foi o período da pandemia. Como é que a gente pode falar um pouco sobre adoecimentos mentais a partir do período da pandemia? Os porquês, doutor Marcos? O ser humano, ele é muito interligado com outro ser humano. Então, no momento da pandemia, a gente passou por um momento de isolamento social que foi, de repente, se criou uma barreira entre todos, porque naquele momento era necessário. E o ser humano não nasceu para viver isolado, ele nasceu para ficar em constante contato com todo mundo. No trabalho, em casa, com familiares, com amigos, em barzinhos, em atividades físicas, todos ficam em contato com o outro. E no momento da pandemia, não teve como acontecer isso. E não, mas tem a internet. Ok, tem a internet, tem o WhatsApp que consegue melhorar um pouco esse convívio, só que foi perdido abruptamente toda essa conexão, essa inter-relação pessoal, essa inter-relação física, que traz toda uma diferença para a vida da pessoa, para a vida emocional, para os sentimentos que a gente perdeu muito nessa época e que permanece até hoje. Essa situação vem se mantendo. Nós somos seres sociais, né? Então, isso que o Dr. Marcos falou faz total sentido, porque nós vivemos em sociedade. Sim, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que são mais isoladas, mas a maioria das pessoas gosta muito do convívio social. E de forma abrupta, essa ruptura, ela trouxe transtornos. Quais foram os transtornos que durante a pandemia ficaram mais em evidência? Porque houve o medo de morrer, houve também aprender a lidar com o luto das pessoas que foram morrendo, conhecidas, familiares, ou até os famosos a gente sentia quando morria um famoso, a gente sentia, porque a gente estava tão abalado que isso, de alguma forma, abalava a gente. Quais foram os transtornos que mais ficaram em evidência nesse período da pandemia? Desde antes da pandemia e após a pandemia, sempre foi depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade sempre foi a doença, o transtorno mental mais comum em toda a sociedade. E após esse período, e durante esse período de pandemia, esse período de isolamento social, foi onde se demonstrou muito mais evidente tudo isso. E a questão também do luto. É o luto doentio, aquele luto que dura muito, que você passa 2 anos e ainda permanece com aquela lembrança da pessoa, aquela lembrança que não é de uma saudade, é de tristeza. Então, o principal foi a depressão e a ansiedade, e claro, vários casos de tentativa de suicídio também, porque pessoas próximas morriam, então aquela pessoa também acabava tentando se matar para poder ficar junto, permanecer junto. Mas foi depressão, ansiedade e o luto doentio, aquele luto que perdura por muito tempo. Sempre, desde que a sociedade existe, depressão e ansiedade são temas que a gente conhece, que a gente convive, mas são temas que sempre foram muito reservados. As pessoas tinham vergonha
de dizer que tinha uma crise de ansiedade, ou que teve uma crise de ansiedade, ou que tem uma patologia. E quando se dizia, deixa de frescura. Deixa de frescura, deixa de estar doido, que conversa de doido, ou então chacotas, né? Procura um psiquiatra, mas a procura pelo profissional psiquiatra, ela certamente teve um boom, um aumento muito grande no período pós-pandêmico, porque nos vimos de igual para igual. Nesse momento, estávamos todos doentes, de alguma forma, em alguma escala, todos estávamos adoecidos. Não é verdade? Sim. Então, aconteceu no período pós-pandêmico, essa facilidade de se falar mais, de uma forma mais aberta, mais numa roda de amigos, sobre esses temas, como depressão e ansiedade? Se tornou um pouco mais fácil. Ainda não é o que isso deveria ser, porque ainda é um tabu. Qualquer pessoa que tem um adoecimento mental, um transtorno mental, ainda se fala muito na sociedade que se dizer, eu não vou no psiquiatra não, porque eu não sou doido. Mesmo que seja a depressão, a ansiedade, se permanece ainda com esse tabu de dizer que não pode ir ao psiquiatra porque é doido. Mas teve uma melhora muito grande nesse período pós-pandêmico para que as pessoas se abrissem para tentar contar os seus anseios e a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Acredito que também a população ela se conscientizou de uma forma geral e se abraçou a causa do falar é importante, falar cura, através da fala existe cura, as próprias campanhas de incentivo a procurar os profissionais, isso fez com que a gente hoje perceba que as pessoas estão falando com mais tranquilidade sobre, não, eu tenho crise de ansiedade, ou eu faço uso de tal medicamento. Que aí a gente entra num assunto que é muito importante, que é o automedicamento, que a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de, hoje, o que é que mais chega no consultório? Continua sendo ansiedade e depressão? Com certeza. O que é que tem de novo, de novidade, que talvez há 10 anos, ou há 5 anos, ou até agora, antes da pandemia, não se tinha e hoje a gente tem no consultório psiquiátrico? Mas agora eu estou percebendo também uma alteração que é chamada de transtornos de personalidade. Sim. São pessoas que têm uma personalidade que não é tão comum e que causa transtorno para essa própria pessoa e para as pessoas que a cercam. Então, eu estou percebendo que está tendo um aumento nesses pacientes. Só para o telespectador que está nos assistindo aqui pela TV Nova entender, quais seriam, se a gente pudesse alertar a pessoa que está em casa, quais seriam, vamos começar pelo último, esse transtorno de personalidade, quais seriam os sinais que a família que está nos assistindo pode começar a identificar em algum ente daquele núcleo familiar? Quais seriam esses sintomas? O transtorno de personalidade, eles são vários. Existem vários transtornos de personalidade. Um que a gente consegue caracterizar bem é aquele transtorno de personalidade histriônico. É a pessoa que quer ser sempre o centro das atenções. Às vezes, para conquistar alguma coisa, para ter alguma coisa a mais para ela, mesmo que isso seja, ela não percebe que está fazendo isso, mas, por exemplo, está tendo uma discussão com alguém, ela desmaia, para que ela tenha um ganho durante aquilo. Um ganho secundário. Não é perceptível para ela, mas ela tem um desmaio e acaba tendo ganho. Ela sempre tenta ganhar de alguma forma, mesmo que ela não perceba isso. É uma barganha. Isso. Aquele choro incisivo, os desmaios, aquelas brigas para sempre tentar ganhar alguma coisa. Mas, como eu já falei, não é algo que é consciente dela, é inconsciente. Ela faz, mas não percebe que o está fazendo. Como é que essa pessoa consegue entender que precisa de um psiquiatra? É a família, quem está mais perto? Como é o normal dela aquilo, ela não consegue perceber. Então, são as pessoas que a rodeiam que vão conseguir identificar isso e conseguir levar isso para o profissional. Certo. Quando a gente fala do transtorno de ansiedade, por exemplo, para que os nossos telespectadores da TV Nova entendam
como podem ajudar alguém da família ou ajudar a si mesmo? Quais são os sintomas que podem ser de fácil identificação no núcleo familiar? É uma pessoa que está sempre um pouco mais acelerada, o pensamento é muito acelerado. Tremores, coração acelerado, às vezes vem um pensamento de morte, eu estou infartando, porque o coração está tão acelerado que a pessoa realmente pensa que está infartando. Ela começa a não conseguir mais dormir, de tão acelerada que está o pensamento dela. Por exemplo, uma coisa simples, amanhã eu tenho uma conta para pagar, eu tenho direito, eu tenho dinheiro para pagar a conta, só que no dia anterior ela está tão pensativa nessa conta que ela não consegue fazer nada porque o pensamento está totalmente acelerado pensando na conta. Ela começa a perder até o foco no trabalho. Vamos dizer que ela trabalhe uma faxineira. Ela não vai estar conseguindo mais faxinar porque ela vai estar tão pensativa em várias coisas ao mesmo tempo que nada vai conseguir fazer adequadamente. Então faz sentido aquela história de que ansiedade é você estar pré-ocupado, né? Está ocupado previamente. Isso. Então faz sentido muito isso. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu, se fosse você, ficava aí porque o próximo bloco vai conseguir ser ainda melhor do que o primeiro e você não pode perder, porque eu tenho certeza que se não você, alguém próximo a você precisa de ajuda. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E nós estamos de volta para mais um bloco aqui de Saúde em Evidência, hoje com a presença do Dr. Marcos Moraes, psiquiatra, conversando sobre tantos assuntos importantes para a nossa saúde mental e emocional. Quero agradecer a sua presença aqui conosco, porque você está presente aqui comigo. Você de casa que está fazendo questão de ouvir
o nosso programa. É a mesma coisa de você estar aqui. Eu me sinto na sua casa e eu quero que você se sinta muito à vontade aqui no programa, inclusive mandando mensagens nas redes sociais da TVLW, sugerindo temas, fazendo perguntas para que nós possamos atingir o seu objetivo, para que a gente chegue na sua casa de uma forma muito efetiva. Agradecendo também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Oftalmo PE. Doutor Marcos, a gente encerrou o outro bloco falando sobre como identificar esses sintomas de ansiedade. Se uma família identificou ali, se um telespectador nosso identificou que tem uma palpitação, o coração está batendo além do normal, se está com medo, se está com um sono perturbado, se está com uma preocupação daquilo que ainda nem aconteceu, se identifica esse sintoma, marcar uma consulta com o psiquiatra, procurar imediatamente o psiquiatra. Isso. Como é que a gente pode fazer esse caminho para que o nosso telespectador não fique confuso? Procuro primeiro um psicólogo, procuro um psicanalista, ou procuro um psiquiatra, ou procuro quem primeiro? Depende muito dos níveis, tá? Quando é um nível um pouco mais leve, tanto da ansiedade como da depressão, consegue se controlar através das terapias, através do psicanalista ou do psicólogo. Mas quando começa a ficar uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais daquela que você começa a ter perda de funcionalidade, sim, é necessário o acompanhamento com o psiquiatra também, acompanhamento em conjunto. Certo. Isso aí o próprio profissional, psicólogo ou psicanalista, vai repassar essa demanda, né, conversar com o psiquiatra e repassar esse paciente para que trabalhe-se em conjunto. É assim que acontece. Isso. A gente ficou de falar sobre depressão. Existem níveis de depressão. A nossa população, os nossos telespectadores, certamente não conhecem tecnicamente os níveis de depressão. Existem níveis de depressão, a gente pode intitular assim. Fale um pouquinho desses níveis. Existe. São níveis leves, moderados e graves. O leve é aquela tristeza que a pessoa tem, só que é uma tristeza que você consegue produzir, você não tem pensamento de morte, você consegue fazer todas as suas atividades normalmente. Você não tem perda de função alguma por causa disso. No nível moderado... Só tem uma tristeza. Seria o básico. Uma tristeza. Seria o básico. Uma tristeza que não passa. Isso. Depois, o moderado, você tem a tristeza também, começa a ter perda de energia, você começa a ter uma perda de função. Por exemplo, eu adoro jogar bola, eu não quero mais jogar bola, não me dá prazer nenhum. Então é aí que atenta para, opa, o que é que está acontecendo comigo? Antes as coisas que te davam muito prazer começam a não te dar prazer nenhum. Chega num estágio que a pessoa está sem coragem para nada, que chega até a começar a não ter higiene, por causa da falta de energia, da falta de preocupação. Começa a não ter planos para o futuro, né? Uma pessoa que não tem plano para o futuro não está bem. Ela normalmente não consegue estar bem com isso. Começa a ter também, como é que eu tento explicar? Alterações no trabalho. Consegue ainda ir ao trabalho, mas o desempenho que antes era de 100% vai ser 60%, 70% do que era antes. Com perdas cognitivas já? Isso é mais relacionado. Pode ter perdas cognitivas e também o paciente com depressão já na moderada pode começar a ter perda de memória. Começar a esquecer um pouco as coisas, que é muito diferente do Alzheimer, tá? Começar a ter perda de memória por causa da própria depressão. E começa a começar a se lentificar no seu trabalho. Então isso é muito prejudicial, mas isso é o moderado. No grave, é tudo isso, só que ainda, no moderado, ainda pode ter o choro fácil, quer ficar isolado, quer ficar no quarto escuro, trancado, muito sono, chorando. Quer dormir. Muito sono. Ou se alimentando muito, ou não se alimentando de nada.
ou tem muito sono, ou não tem sono nenhum Então, também. é o 8 ou 80. É o 8 ou 80. São os extremos. Isso. Então, para o nosso telespectador, para ficar bem claro, já para você prestar atenção em você, porque o programa tem essa função de esclarecer, de levar conhecimento para sua casa, para que você possa se avaliar e avaliar o seu núcleo familiar. Já começar a prestar atenção se está havendo em você ou em outra pessoa da sua casa essa perda de apetite ou esse apetite aumentado, se está tendo muito sono ou sono algum, no caso insônia. Então esses extremos já sinalizam aí que precisa sim procurar, que deve se procurar um psiquiatra. E o próximo nível é o grave, que é aquele paciente que eu falei tudo, do moderado, só que tudo em nível muito pesado. Ele não quer sair de casa, ele não tem energia para sair de casa. Ele tem uma tristeza tão grande que o único local que ele quer ficar é em casa. E nesse momento começa a ter os pensamentos de morte. São os pensamentos suicidas que ele começa a estar pensando: para que eu estou nessa vida? Para que eu existo? Essa vida está servindo de mim para quê? Eu só tenho tristeza nesse mundo. Então, eu estou servindo de quê aqui? De nada. Então é melhor eu não estar aqui. E começa a vir esse pensamento de morte constante. E num grau um pouco mais severo ainda, o paciente começa a ter uma depressão psicótica, que ele começa a alucinar. Ele começa a escutar a alucinação auditiva, que ele começa a escutar vozes que normalmente são para que ele se mate. Né? É o estágio mais avançado da depressão. Então fica aí também essa observação de que se você ou alguém que você conhece já passou, já teve esse enfrentamento de ter um pensamento suicida, de se questionar se vale a pena continuar vivendo ou não, já está num nível muito mais perigoso, num nível muito mais perigoso mesmo, de chamar a existência, assim, de dizer a rede de apoio, eu preciso de ajuda. E essas pessoas não conseguem verbalizar essa ajuda, esse pedido de ajuda, né? O normal e o essencial é que a família e os amigos, estejam atentos. Normalmente, quem percebe primeiro não é a pessoa, é sim o entorno, é sim a família, é aquele povo que tem um convívio com ele, pessoal de trabalho ou de família ou amigos, que começam a perceber: fulano está diferente, fulano está mais triste, fulano não quer jogar mais bola, fulano não quer ir naquele local, fulano só está ficando em casa, fulano está perdendo rendimento no trabalho, o que é que está acontecendo com ele? E o paciente, a única coisa que ele quer é se isolar, é desaparecer, é sumir no mundo. Então aí é uma convocação, né? Já fica uma convocação para nós todos, de que uma vez que identifiquemos em alguém um comportamento diferente do habitual, nesse nível que o Dr. Marcos falou, já que a pessoa que está com o adoecimento não consegue externar, não consegue, na verdade, nem perceber que o tem, que essas pessoas que estejam no entorno sejam as pessoas que vão trazer luz a essa vida que está perdendo a luz, está perdendo o brilho, está perdendo a vontade de viver. Então, é muito importante esse entorno, não é verdade? Vamos falar um pouquinho agora, Dr. Marcos, sobre a questão medicamentosa. É uma questão que a gente tem uma grande preocupação, porque a gente sabe que é real, que ainda existe acesso à compra de medicamentos controlados de forma errônea, de forma antiética, de forma criminosa, inclusive. Fale para mim um pouquinho sobre isso, sobre os perigos da automedicação. A automedicação, ela em sua enorme maioria, traz muito mais malefício que benefício. O que, por exemplo, você tem como insônia, para mim pode ser uma depressão e eu esteja tendo uma insônia por causa da depressão. Então a medicação que está tendo efeito em você, para mim, pode dar um efeito diferente. Tem medicações que a gente precisa ter alguns exames para poder iniciar essas medicações depois. Não se pode fazer qualquer tipo de medicação porque deu certo em fulano, vai dar em cicrano. Isso é muito prejudicial ao tratamento das pessoas. Só que, como se tem essa facilidade para se conseguir medicação
de forma não receitada por médico, a população sempre tende a fazer esse tipo de conduta que é muito errada. E aí se compra medicamentos, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que principalmente para dormir. É o principal. E isso o paciente está só tratando um sintoma e não está tratando a doença. O paciente depressivo toma uma medicação, um benzodiazepínico, que o mais comum é o clonazepam, né, o Rivotril. Ele toma aquela medicação, está dormindo bem, permanece com depressão. Ele não cura a causa da insônia. Ele só vai curar um sintoma por um período de tempo, porque essa insônia vai voltar porque ele não começou a tratar o que realmente está causando essa insônia. Então, existe um perigo, né, em todas as áreas da medicina, existe um perigo muito grande que é chamado automedicação. Mas quando a gente está falando de transtornos mentais, de transtornos emocionais, isso fica ainda mais grave por causa, inclusive, do uso desse tipo de medicação para tirar a própria vida. Não é verdade? Essas medicações, elas podem, inclusive, quando o paciente está numa tristeza extrema ou numa ansiedade extrema, elas podem querer usar essa mesma medicação para tentar o suicídio. Se a gente pudesse perguntar qual é hoje, no consultório, o maior número qual é a patologia de maior número, a que chama mais atenção hoje no consultório? Depressão. 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 Teria um motivo? Eu penso que hoje tudo está muito mais fácil. Então, quando você começa a receber as negativas que a vida lhe dão, você não tem a proteção que antigamente se tinha. Antigamente você batalhava por tudo, tentava fazer tudo e você recebia muitos nãos. Então você criava uma casca, você criava uma proteção para ir crescendo na vida. Hoje não. Hoje tudo é sim, 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 sim. Você é criado com esses sims por sua vida. Chega um determinado momento que você vai ter que buscar esse sim, você tem um não. Então, você não criou proteção. Você não criou barreira para isso. Eu creio que isso é o que pode estar causando esse aumento também da depressão e ansiedade. E, claro, pós-pandemia, né? Um assunto muito importante, mas eu vou precisar chamar um rápido intervalo. Continue com a gente, porque a gente vai falar de um assunto agora, no próximo bloco, dando continuidade a este, que vai fazer muita diferença para você. Fica ligado, fica conectado, e se tiver mais gente aí em casa, já chama todo mundo para a sala, porque esse tema é importante. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Continuando o Saúde em Evidência de hoje, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui conosco, assistindo o nosso programa, e agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Oftalmo PE e Líder Empresarial. Terminamos o outro bloco falando exatamente dessa sociedade que enfrenta dificuldades em receber nãos. As nossas crianças de hoje são certamente diferentes de quando nós éramos criança. Nós lidávamos com não de uma forma, não é não. Quando a minha mãe olhava para mim, bastava ela olhar, ela não precisava me ameaçar, ela não precisava deixar chinelo, não precisava nada. E hoje a criação é totalmente diferente, né? Os pais, eles entram num embate com as crianças e você não sabe quem é quem. Esse tipo de relação de não saber lidar com o não, de não saber lidar com a frustração, tem trazido para o consultório, para a prática clínica da psiquiatria, cada vez mais pessoas com menor idade? Sim. Isso em vários estudos já se comprova que tem crianças, inclusive, já tendo depressão como crianças e ansiedade também. Muito provavelmente pela a falta de jeito dos pais com as crianças, porque a criança não sabe se o pai é o pai ou é um colega, né? Começa a ter a disputar as coisas. Isso é meu, não. Pai é pai, filho é filho, e o filho tem que entender que que ele obedece aos pais, né? Tem que ter essa obediência, tem que saber. Claro que não tem que bater, né? Não é necessário ter o ataque físico para isso, só que o filho tem que entender que o pai diz um não e o não tem que ser cumprido. E a sociedade vai ensinar, né? Se o pai ou a mãe não conseguem ensinar em casa, a sociedade vai ensinar, porque na sociedade, no convívio social, nas nossas relações interpessoais, a gente enfrenta todos os dias negativas, a gente enfrenta frustrações e nós, a geração do 40 mais, vamos chamar assim, está mais adaptada à frustração, está mais... sabe lidar mais com os não, mas essa geração de 30 anos, ela já não sabe tão bem lidar com isso, a de 20 muito menos, e essa da criançada que está aí passando para a fase da adolescência tem dado muito trabalho, e certamente esse tem sido um enfrentamento com relação à saúde emocional e à saúde de transtornos. Existe já cientificamente um aumento no número de casos de pessoas mais jovens. Isso chega também, doutor Marcos, nas questões das relações, dos papéis sociais, tipo o número de divórcio, o número de famílias desfeitas, o número de famílias homossexuais, essa confusão toda na cabeça de uma criança que não se reconhece como o coleguinha, não vê aquele padrão, o padrão da vida do coleguinha não é o meu padrão. Isso pode dar uma alteração no emocional dessa criança, a chegar num ponto de precisar de um apoio. Sim, com certeza. E, por exemplo, quando essa criança tem um divórcio dos pais, né, todo divórcio, mesmo que ele seja
tranquilo, mesmo que ele seja amigável, ele traz um transtorno muito grande para o filho. Porque o filho tem todo dia o contato com a mãe, com o pai, e do nada desaparece a figura de um dos dois, né? E desaparece, ele faz, e agora? Para onde é que eu vou? Com quem é que eu fico? O que é que eu vou fazer agora? Então isso causa muito transtorno para ele, né? E isso continua também quando fica aquela troca, fica trocando de escola, porque meu coleguinha é esse, aí daqui a um ano meu coleguinha é esse, sempre fica mudando de turma, mudando de tudo. Essa parte do divórcio é o que é mais importante, é o que é mais batido, e é bem concreta essa relação que causa bastante transtorno para as crianças. É importante que, se você que está nos assistindo passou ou esteja passando por um processo de divórcio, você esteja atento, porque muitas vezes nem você está preparado para passar, ou pensa que está preparado para passar, porque talvez você tenha tomado a decisão de se divorciar, mas você talvez negligencie a saúde emocional dos filhos. E filhos, a gente não está falando só em filhos crianças, os adolescentes e até os filhos na idade adulta, né? Prestar atenção nessas tomadas de decisão que envolve o núcleo familiar como um todo. Hoje, a gente vê que os pais estão terceirizando muito a educação dos filhos, seja com as babás, seja com a escola, com as telas, então é mais fácil entregar uma tela. Quais são os grandes malefícios dessa terceirização quando a gente fala de saúde emocional para uma criança ou para um adolescente? O principal, falta de cuidado. Falta de ter aquele que é o gestor da casa, a gestora da casa. Aquele que diz o sim, aquele que diz o não, né? É muito fácil. Esse menino tá chorando demais. Toma aí o computador para tu. Fica aí com o computador e eu fico aqui no celular. E ele no computador. Pronto. Ele passa o dia no computador e eu passo o dia fazendo minhas coisas. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o contato dele com o pai e com a mãe? Cadê o olho no olho? O olho no olho, aquela conversa, aquele carinho, aquela repreensão na hora de repreender também. O acolhimento na hora de acolher, porque quando a gente fala das emoções, a gente fala também da importância de acolher essa emoção. Quando uma criança passa por um processo de frustração numa escola, com um coleguinha, por exemplo, e chega em casa tentando externar essa emoção, se não tem a figura do pai ou da mãe para acolher, para fazer esse acolhimento, isso pode ter um desdobramento muito maléfico na saúde mental dessa criança. Ele não vai conseguir expor o que está sentindo naquele momento e começa a guardar, começa a encher o copo. E começa a encher o copo muito cedo, o copo tende a transbordar também muito mais cedo, né? No caso, seria as doenças mentais, né? Exatamente. Então, que prestemos mais atenção nas nossas relações, porque, como a gente vem conversando aqui, às vezes a casa está repleta de pessoas, e talvez a sua casa, talvez a minha casa, talvez a casa do Dr. Marcos esteja repleta de pessoas, talvez seja 5 pessoas numa casa, ou 4, 3, mas estejamos vivendo numa casa cheia e vivendo solidão ao mesmo tempo. Tem muito isso hoje em dia por causa desses distanciamentos através das telas, sobretudo. E qual é a perspectiva, quando a gente olha, quando o senhor olha, daqui a 10 anos, se a gente fosse fazer uma projeção, daqui a 10 anos, se as coisas continuarem como estão, como é que você imagina que vai estar a saúde mental? Pior. Os números de suicídio elevados? Não vai se ter, como eu falei já no primeiro bloco, né? Não vai se ter mais o contato. A gente vai viver numa pandemia. Uma pandemia sem estar com o vírus. Uma pandemia criada por nós mesmos, né? Isso. É bem interessante a gente estar pensando sobre isso e refletindo, por isso que eu disse que é um assunto que vale muito a pena que você continue acompanhando nas redes sociais da TVLW, o programa fica gravado e aí você pode revisitar, reassistir
esse programa para que você venha tendo esse entendimento cada vez mais. Doutor Marcos, gostaria que você falasse para os nossos telespectadores o que no dia a dia, sem custo, porque a pessoa pensa logo em custo, quando na verdade é investimento, mas no dia a dia, o que é que se pode, qual a rotina que se pode adotar para que esteja cuidando, para que seja um carinho consigo mesmo e seja um cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional? Principal, atividade física. A atividade física ela é nível A, ela é nível de excelência para melhora de saúde mental. Não só mental, né? Como física, como biológica. A atividade física é indicada em tudo que você pensar na sua vida. Tem alguma atividade física que se destaque? A que você gostar. A que você gostei? A que você gostar. Então quer dizer, não tem desculpa. Então a que você gostar. Se gosta de caminhar, caminha. Se gosta de correr, corre. Se gosta de malhar, malha. Se é o futebol, é a que você gostar. Além da atividade física, que outros cuidados os nossos telespectadores podem ter e começar a criar a partir de hoje, a partir de agora, que você está tomando consciência da importância disso tudo, que eles podem começar a fazer em casa? Ler um livro, isso abre a mente, isso ajuda na mente. Ter contatos, ter convívios, ter relação com outras pessoas. Isso é muito importante. Quando você tem contato com outras pessoas, você vivencia outras coisas na sua vida. Você deixa de ter aquela vida que acordou, tomou banho, trabalhou, voltou, tomou banho, dormiu. Você começa a ter contato, você começa a saber da vida das outras pessoas. E isso vai gerando prazer em você. Isso vai fazendo com que você tenha novas vivências em sua vida. E isso ajuda muito. É como se a gente começasse a pensar em propósito de vida, né? Eu tenho um propósito, eu faço diferença. Quando eu me relaciono e essas trocas existem, eu sei que eu faço falta para alguém e alguém faz falta para mim, que eu me importo com alguém e alguém se importa comigo, e é tão bom a gente fazer essas trocas, e acredito que isso realmente faça muita diferença no dia a dia. Que mais? Tem mais alguma coisa que em casa mesmo as pessoas possam fazer para estarem se ajudando ou ajudando outras pessoas com relação ao basicão da saúde emocional? Planos, um bom planejamento de vida. Quem tem plano para o futuro, quer um futuro, né? Isso é bem lógico. Quem planeja um futuro vai tentar alcançar esse futuro. Então, você não fica querendo pensar neste momento, né? Não, eu vou melhorar nisso aqui porque eu quero esse futuro para mim. Eu vou fazer isso porque eu quero ser melhor nisso. Quando você coloca planos para o seu futuro, você consegue ficar pensando nos planos. E esses planos têm que ser colocados num papel e você, não, daqui a 5 anos eu quero estar assim. Você pode até não conseguir, mas você tentou. Você fez. A visualização de um futuro faz com que nós tenhamos vontade de continuar vivendo, né? Fazendo sentido viver. Muito bom conversar com o Dr. Marcos. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta continuando essa conversa tão boa com o Dr. Marcos Moraes. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta e agora, infelizmente, é sim o último bloco. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua audiência, você que ficou conosco até agora, certamente vai permanecer nesse último bloco e ainda vai disparar, compartilhar este programa através das redes sociais da TV LW com todo mundo que você julgar necessário e até nas suas redes sociais também para que tenhamos um alcance ainda maior com um tema tão relevante quanto esse. E gostaria de agradecer também, mais uma vez, aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Oftalmo PE, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. Dr. Marcos, além de estar no consultório, na prática clínica, no seu consultório como médico psiquiatra, hoje você está à frente dos leitos integrais do Hospital Regional de Arco Verde. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esse espaço para falar da importância desse serviço que abrange toda a Sexta Geres, dando esse suporte para os pacientes que necessitam de leitos integrais. Falar até o que é leitos integrais, porque muito provavelmente as pessoas que estão em casa, os nossos telespectadores, talvez até nunca tenham ouvido esse termo. É um local de referência, né, de quase todo o interior de Pernambuco, tá certo? São 8 leitos que dispomos e são leitos para pacientes que estão normalmente em surtos psicóticos. São aqueles pacientes que não estão em si. Eles podem estar agressivos, podem estar naquela, por exemplo, quando tem aquela depressão com tentativa de suicídio. Sim. Então, se não tem um apoio familiar, uma rede familiar muito importante para conseguir que o paciente faça a medicação em casa e fique bem em casa, a gente dispõe desses leitos para que o paciente inicie medicação nesses leitos e quando ele tem uma melhora da sua condição mental, ele retorne à sua casa. Né? Normalmente, são pacientes que têm umas crises de ansiedade que são muito pesadas, que não conseguem resolver em casa, também conseguem ficar lá. Pacientes que têm transtornos afetivos bipolar, que é na fase de mania. Esse paciente na fase de mania é um paciente que tem uma energia fora do comum, não consegue dormir. Ele se torna uma pessoa que fica muito suscetível à parte de drogas, álcool e afim, e sem limite algum. É um paciente que precisa ficar isolado, precisa ficar interno para que a gente consiga conter essa agitação intensa dele. Para estabilizar esse paciente, né? Isso. Aí, estabilizando esse paciente, aí depois disso, o que é que acontece? A gente faz o encaminhamento sempre para os CAPs locais. Por exemplo,
Se vê um paciente de Buíque, a gente deixa o paciente, quando tem alta, já com encaminhamento para o CAPS. Em Arco Verde é a mesma coisa, só que... Explica para os nossos telespectadores o que são os CAPs. Os CAPs são Centros de Apoio Psicossociais. São locais onde são pacientes que necessitam de atenção de uma equipe muito profissional, como, por exemplo, psicólogo, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e afins, né? Lá ele consegue ter um apoio multidisciplinar e consegue também ter um tratamento adequado. Quando o CAPS não está conseguindo dar suporte, eles encaminham o paciente para um internamento. Quando a gente consegue melhorar esse paciente, a gente faz a devolutiva para o CAPS. Além dos CAPs, quem mais pode encaminhar, pode sinalizar para vocês do Hospital Regional de Arco Verde que tem uma pessoa em tal lugar que está precisando ficar no leito integral? O Hospital Regional, ele é de porta aberta. O que é isso? Qualquer pessoa pode chegar lá. Então, um familiar teve aí um surto, um transtorno, teve um surto, a própria família pode pegar, colocar no carro e chegar no Hospital Regional. Isso. Os médicos que ficam na emergência, eles vão julgar a necessidade ou não do internamento. E fora isso, os ACS, né, que são quem mais estão juntos, mais em contato com as pessoas, com a família. Qual a prática de vocês nos leitos? Tem uma periodicidade? Por quanto tempo? Qual o protocolo básico de o paciente permanecer internado num leito? Eu sempre coloco no mínimo 7 dias. Para estabilizar, para conseguir estabilizar. 7 dias. Isso. Mas isso vai depender muito da gravidade do paciente e como ele é quando começa a iniciar a medicação. Tá? Nem todo paciente responde muito rápido. Alguns pacientes demoram mais a responder às medicações. Então, consequentemente, demora mais tempo internado. Entendi. Tem alguma forma de a população, como um todo, entender a importância desses leitos para o município? É um ganho para Arco Verde ter esses leitos aqui, porque fica muito mais fácil. Imagino que todos os outros municípios que estão na Sexta Geres têm que demandar esse paciente para cá. E nós temos em Arco Verde esses leitos. Existe prioridade? Tem algum mecanismo de priorizar um paciente em relação a outro? Como é que funciona isso internamente? A gravidade, né? Tudo é da gravidade. O paciente, quanto mais grave mais puxado para o leito integral ele vem. Um paciente que ele pode estar agressivo na rua ou ele pode estar em surto nu na rua. Isso. Por exemplo, às vezes chegam pessoas que fazem uso de medicação para ansiedade, só que estão com crise de ansiedade muito forte, com aquela sensação de infarto, que eu falei, né? Chegam na emergência, consegue, para eles está uma crise gigante. Chega na emergência, faz a medicação, consegue resolver. É um paciente que estava muito mal, mas só na emergência já conseguiu resolver. Então é um paciente que não tem a necessidade de ser internado por causa disso. É um paciente que tem que buscar ajuda no CAPS ou, se tiver condições, no médico ou no psiquiatra no particular. E até tanto no particular como também na rede pública, né, na rede municipal, que tem também esse suporte, tanto para psicólogos como para psiquiatras, né? E todo um aporte multidisciplinar, né? A gente olha para a saúde mental de uma forma multidisciplinar, entendendo que cada profissional compreende uma parte do todo que é o ser humano. Doutor Marcos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa e gostaria que o senhor aproveitasse esses últimos minutos que nós temos para falar um pouquinho da sua prática clínica, onde as pessoas lhe procuram, onde lhe encontram, as suas redes sociais, pode passar o telefone também, a câmera é toda sua, fique bem à vontade e, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu trabalho em 2 clínicas em Arco Verde. Na clínica de doutora Cíntia Delgado, que é na Pinto de Campos, e o telefone está no meu Instagram, que eu vou passar já, e o outro local de atendimento é na clínica Sanar, que fica ao lado do Colégio Cardeal. As duas vocês vão encontrar no Instagram, tá certo? A do Sanar é Sanar Arco Verde, e o meu Instagram é Marcos, com U, Marcos Moraes Farias,
e lá vai ter o link com o número já do meu secretário. Tá? Pronto, então vamos agradecer a você que esteve conosco durante todo o programa. Lembrando a você que está aqui com a gente na TV Nova, que você pode assistir novamente todo esse conteúdo, todo esse programa nas redes sociais do YouTube, Facebook e Instagram da TVLW, que vai ficar disponível tanto para você rever, como também e, sobretudo, para você disparar e compartilhar com quantas pessoas você acreditar que precisam ouvir sobre o tema tratado no programa de hoje. O nosso muito obrigado e até o próximo sábado.